Israel para poder libertar os filhos de Israel para saírem da escravidão. Mesmo entrando no deserto, temos a esperança. No final, entraremos em Canaã. Canaã é que disseram délivrance absolue. É a libertação absoluta. Somos filhos de Abraão. Também desejamos viver. Desejamos a paz. Disseste que no lugar onde vocês vieram entrar é onde há o leite, é onde há mel. Quer dizer que o veneno não fará dano nenhum. E a fome não fará nada. A eternidade não fará nada. Senhor, viemos nos apresentar diante de ti. Senhor, veja-nos. Lá no ato disseste, mesmo tateando ou palpando, eu vou vos ajudar e vou vos dar a mão e vão levantar. Este é o ano em que tu disseste. É um ano de glória. E Satanás também viu. Não vamos temer o Satanás, porque o nosso Deus está do nosso lado. Mesmo o faraó a nossa atrás. Diante de nós o mar vermelho. Nós não vamos temer nem faraó, nem o mar vermelho. Porque Moisés está presente. Tem uma palavra para poder nos dizer. E vai nos dar alegria. Senhor, nós entregamos a oradora nas suas mãos. Tudo quando ela falar. Assim diz o eterno Deus. Todo pensamento satânico que está próximo de nós vai trazer a confusão nos corações uns aos outros. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos a anular. Nós pedimos a disponibilidade de coração e abrir os nossos ouvidos para ouvirmos. O Espírito novo entra de novo nos nossos corações. Isto é que vai nos guiar. Senhor, nós dedicamos esse momento nas tuas mãos. Queremos ouvir a palavra. E todos Amém. Igreja, que Deus nos abençoe. Amém. Esse é pré-júbilo. Quando responder amém, tem que ser acompanhado com gritos do júbilo. Yes,
Tudo na terra, o céu é distante, Senhor. O céu é distante, Senhor. Aumenta que está ao seu lado, seja bem-vindo, que Deus te veja. Que Deus te veja, se lembra de você. Ok, merci, Tofandi. Obrigado, sentemos. Vamos pegar as nossas Bíblias, nossos cadernos. É um grande dia. É júbilo nosso. É segundo a orientação de Deus. A sua vontade depois de 50 anos para libertar o povo de Israel, voltar no seu povo. Devolver aquilo que era dele, que o inimigo recuperou, voltou nas suas mãos. Mas Deus nos disse, depois de todas as coisas, antes de tudo, nós devemos nos se apresentar. Eu estou aqui, sou escravo. A minha história é assim. Depois vais apresentar tudo que tu costuma fazer e costuma te complicar. Não se apresenta porque o marido costuma te complicar. Se tu não vai se apresentar. Não apresenta a mulher, se apresenta tu próprio. Não apresenta. Vizinhos, vizinhas, se apresenta tu próprio. Não apresenta porque o trabalho não vai bem, não dá certo, se apresenta tu próprio. E é uma recomendação de Deus. Ele próprio é o que liberta o povo através da pregação. Mas ele deve se apresentar primeiramente. A apresentação é esta. Que nos trouxe aqui hoje. Está presente de saber. E o que tu precisa, o que Deus quer para você? Será que Deus tem culpa para tu se apresentar? É na loucura da pregação que liberta aqui na liga. A coisa que você vai ouvir que é seu. É sujeito da sua apresentação. É sujeito que vai te levar para tu caminhar no período do júbilo. Pode ser que há confinamento, mas há telefone. Há a possibilidade de acompanhar a pregação através dos telefones até no fim do especial do júbilo. A abertura do júbilo vai ser terça-feira. Tu vai ser bem-vindo, bem-vinda. Se tu na terça-feira não vai perder dia da terça-feira. Pode ser que vai se ausenciar todo o tempo, mas se terça-feira tu vai se apresentar, vai ser uma boa coisa para você. E vamos pegar nossas Bíblias. Vamos ler a palavra de Deus. No livro do João 4, 5 até 14. João 4, verset 5 a 14. João 4, 5 até 14. Tout en français, na Louis II. Vamos acompanhar a leitura. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, après du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser
et le puits est profond. D'où aurait-il donc cette eau vive? Est-il plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, l'eau du puits de Jacob. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amém. Palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó e tinha dado o seu filho José. Aí ficou o poço de Jacó e era mais ou menos ao meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, me dá um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu, Senhor, eu, judeu, e eu, os samaritanos, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isto porque os judeus não se davam como os samaritanos. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar a quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida. Ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vais conseguir essa água da vida? Os nossos antepassados, Jacó, nos deu este poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? 3. Então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo, mas as pessoas que beberem da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe dar se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Palavra do Senhor. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Outra de árvore não. Vamos sentar aqui em frente. Quando a sombra vai neste lado, nós vamos acompanhar a sombra. Tem espaço aqui em frente, pode se aproximar aqui. Vamos acompanhar a pregação. Esta pregação da loucura, a pregação que é chamado favor, pode juntar com, ou fazer comparação com a pregação de 2000 anos. Há sempre liaison. Se pegar daquele ano que passou, daquele tempo, somente a liaison. É uma coisa. Podemos pegar a pregação de hoje, juntando com a pregação que é o tema do ano, que é a glória de Deus. Vai dar certo. Podemos juntar com pregação do que é
porque nós acabamos de pregar aqui no júbilo. Vai dar certo, é a mesma coisa. Podemos juntar com a manifestação. Vai dar certo. Mas hoje, como é dia da apresentação, tem outra coisa que ele nos ensina. Para não se apresentar, seja ligado com aquela coisa, para nos levar no júbilo. Porque o dia que você vai receber dinheiro, seja teu. Então, nosso subtema da apresentação, o dom de Deus, a dádiva de Deus. Les dons de Dieu. A dádiva de Deus. Ela quis glória significa a glória divina que ele deu ao homem. Ele quer dar ao homem. É um dom. Nem porque ele deixa dinheiro. É um dom tão oferecer. Porque não está se manifestar. Porque o dom não está se manifestar. Porque a glória divina não está se manifestar. É isso que nós vamos abrir. Já acompanharam a leitura. Já ouviram. É um dom. Tu não deste nada. Ou tá te oferecer algo para a tua vida melhorar. Mas ouvir a resposta do homem. O dom c'est l'action d'offrir. É a ação de oferecer a quelqu'un quelque chose. A alguém uma coisa. É o trabalho de dar algo na pessoa ou na alguém. Lhe deste algo. Este trabalho de pegar e entregar, está a ultrapassar. Será que me deu? Está admirado, te deram para quê? O que eu fiz? Eu fiz para me pagar. Eu não tenho relação com ele. Ele me deu para quê? Eu não fiz nada que ofereceram. Não fizeste nada, mas te ofereceram. De lui abandonner la propriété. Ela quis se o monte do pango é Yosua. Significa, talvez quintal é seu. Toma. É o teu. Eu. É, também existe. Eu. Angèle, dimanche, a esse témoignage. Angela, do papai José, domingo, deu testemunho. Transforma tata. Não que no monte havia dificuldade para passagem. Eu vi um jipe parou. Havia muita gente. Ela disse, eu vesti mesmo roupa mesmo suja assim, porque eu vi do monte. Havia pessoas na paragem que vestiram bem. Parou lá um jipe, areou o vidro. Quando eu fazia assim. Eles acordaram. Ela não conhece a pessoa. Conforme que ela estava suja assim de areia do monte, fez assim. A pessoa acordaram. Ela restou aí. O dono do carro disse, aquela. Significa que tu não vai aceitar, será que é eu? A roupa que eu tenho agora. Assim que ela chegou, disse, és tu? Estou aí no monte, transporte é difícil. Me levou até no Benfica. A paragem é este, sim. Depois vai apanhar o quê? E daqui vou pegar outro táxi, vai me levar. Sobe, vamos. Amém. Eu? Les dons, c'est une chose donnée. Deuxième définition. O dom é algo que deram, oferecida. Que deram. Daí ainda não tem pedido. Que deve acompanhar a coisa que te deram e te ofereceram. As crianças que costumam mamar, dá xuxa na criança. Acompanha aqui. Paciência começou. Não pediste nada, mas te ofereceram. Sem pedido. E terceira? Que as coisas que estão a oferecer? Os bens. Que não, sem nome, os bens sem nome. Vírgula. As qualidades físicas.
Ma compétence physique. Competência física. Significa Deus vai derramar a beleza. Seja homem, mulher. Nem porque te meteram que o pó, não sei como, é natural. Corpo natural. Cabeça nasceu mesmo assim, já tudo feito. Nariz, ninguém te mexeu. Bochecha, por que de puxar? Não. Mino bem taillé. Dente bem direitinho, bem direitado. Les qualités physiques. As qualidades físicas. Significa Deus te criou. Bonito, formoso, formosa. É dom também. É Deus que te deu. Esse moço é bonito, é? Não é se você que lhe consegue aquela beleza. Não, porque ele tem dinheiro. Conforme que ele foi criado a Deus. É o dom que Deus lhe deu. É a sua beleza. Vai se encontrar com uma mulher que tem a família de muito dinheiro. Pode falar que eu não tenho dinheiro para te suportar. Não, eu só te quero porque és bonito, formoso. Como também mulher. Deus pode te conceder a beleza. Estás numa família pobre. Não tem nome, sem nome a família. Mas pegou a beleza, te colocou a beleza. Na família presidencial. Numa família presidencial. Oh, biso batu ya niveau não sabe que nível. Il faut les bala na batu ya niveau ana casamento com as mulheres no nível assim, eu próprio fazer subir de nível para Deus. É louco e a pessoa, algo que ele te deu segundo ele. Para te orar. Mas eu te coloquei na família pobre. Peguei dom. Eu dei naquele dom, naquela família. A beleza no corpo de seus filhos. É a forma para te ajudar. Amém. Será que a beleza que Deus te deu, você concebe como um dom? Fizeste com ele o quê? O dom de Deus, a dádiva. Quando eu estava crescendo, talvez a irmã paciência pode me conhecer naquela idade quando eu estava crescendo. Porque ela também era pequena assim. Com meus primos, estão procurando para se casar comigo. Muito bonita, ninguém vai te manter. Ninguém vai se casar contigo. Não. Outra pessoa não pode, outra pessoa não. Mi bali bako yawa pode vir assim, vem assim, vem assim, não. Se tu pegar aquela beleza, colocar em jogo, se tu não crescer, não havia parentes. Crescemos na missão, os parentes estavam no lugar que eles estavam trabalhando. Não havia pessoa para nos gerir. Olha, homem, essa aqui é bonita, essa é bonita, bonita essa menina. Afinal, é dom. É o dom para te ajudar amanhã. Mas tu para te dizer, és bonita. Você está se vendo no espelho. Não estás bonita. Passa assim, estás bonita. Agora começa a brincar com as pessoas. Agora aqui. Hoje. Nas outras trabalhei. Eu estou no quarto de banho, eu trabalhei. Aqui sim na bandeli. Disse significa no princípio. O casamento não é sujeito de oração. Agora casamento a pessoa se ajoelha novamente. Porque me dá o marido. Tipo que é o segundo Deus. No jardim de Éden. Não é sujeito de oração.
Agora vamos me apresentar aqui também que eu posso fazer. No início era, não é assim. No início era um dom. Agora o casamento agora se tornou sujeito de oração. Não é porque visto o homem e a mulher vamos orar, não. Mas, Senhor, se vai ter coração dos homens, como a coisa que era um dom agora se tornou sujeito de oração? É paciência. A paciência. Será que o casamento para Deus era uma intenção ou sujeito de oração? Nasceu, será que é o sujeito de oração? Melhorar é o sujeito de oração? No início, será que era assim? Ou era um dom? Entra no jardim, já feito, vai, continua multiplicando. Aqui, se chegar no fim, agora tá a respirar em fundo. Les qualités physiques ou morales. As qualidades físicas ou moral. És uma pessoa respeitosa. Você que entende as coisas. As coisas que era dom. Quando começar a se relacionar com outras pessoas, começar a te desviar os pensamentos. A pessoa está a admirar que não era assim. Era um dom pelo respeito pelo menos para te casar. Que outra pessoa está a falar? Quem? Fecha o cabelo que eu fomos. Essa aqui nem para dar o que é o filho. O filho. Até quando você vai voltar novamente a cortar cabelo, já vai entregar mulher, outro homem vai lhe casar. Les dons de Dieu. A dádiva de Deus. Les qualités physiques et morales, avantage qu'on reçoit à la naissance, avantage. Essa vantagem. O homem que foi nascido. Quando foi nascido, que nasceram diretamente, esse menino, essa menina. Igual aptitude. Igual aptitude. A pessoa é apta de fazer qualquer coisa. A pessoa aqui. Não que o da escola não estudou. Se está trançado o cabelo, não vai acreditar. Tipo que é a máquina que está trançando. Anda trançar ou trançar é que é o trabalho dos sofredores. As moças costumam trançar cabelo para fazer as coisas grandiosas nas suas famílias. Ou temos alguém lá na igreja Penhel, o esposo está fora do país, costuma cortar cabelo lá na fora do país, costuma enviar dinheiro aqui na esposa. Só vê algo depois, começar a desenhar a pessoa inteiramente conforme que ele é. É dom. É o dom. É o dádiva de Deus, é o dom de Deus. Talvez você com aquele dom de Deus já rejeitaste agora, está procurando glória, mas Deus te deu algo que pode te ajudar. Exato, em que coisa? Será que você costuma trabalhar para procurar a glória? Aptitude é o dom, uma oferta que Deus deu ao homem. Quando ele te deu essa atitude, que é as molas que Deus te deu, você sentaste mesmo aí, não faz movimento. Se começar a trançar só os cabelos, fazer cadeira, fazer esteira olhando, disse as molas, ou no lugar de ir pedir na rua para te ajudar na igreja, disse as molas é a atitude que Deus, as molas é a coisa que Deus te ofereceu. A grande pessoa que dá as molas às pessoas é Deus. Você procura somente me dar, me oferecer a atitude que Deus te deu.
biso tozosala msala nzambe azosunga Vamos a trabalhar. temple ya Peñel. Deus está ajudando para fazer descer que o templo da igreja Peñel. Toza na AD. Estamos aqui com o irmão AD. Mutu moko te controlaka ye. Ninguém lhe Solo controla. sali AD. Se chama Lelo AD. ezani tokosala boy O tokosala. tempo que vamos fazer como? Vamos Fazer fazer isso, isso. te yakolanda ye na si. Eu não quero lhe acompanhar por Très trás. apte. Ele é bem apto. Très apte. É apto. Lobi eza 16h soki nini nazobenga mama bamaso bandimi lelo bakosala nazokesomba matere na butu awa kosomba mama nakosomba Ontem, dia 6 horas, eu me ligaram porque eles perderam a secada. Estou aí comprar. Essas horas, dia 6 horas, eu disse, mamãe, vou comprar. Attitude Comprou todas as soki yo coisas. il faut tindana no mutuka bongo Atitude, se pesangana no mbongo ya você manda ainda transport mpona caro, kende manda oza baraison sempre razões. Aptitude. Aptitude. toyaki na major alobi Vemos que o major disse. ade asala informatique soki nini wana gestion des Fez entreprises que é o gestão Fala um pouquinho, osala nini? da empresa. Hein? Petróleo. Petróleo. Produção. alobi mosala oyo asala abandi kosala yango alobi azotalisa ya solo ete atanga apelation O que o irmão major disse, a coisa que ele fez, que o irmão Ade fez na sua vida, é isso que ele está a mostrar. Está a mostrar que ele aprendeu algo, que ele estudou. Ele é apto. mutu moko te alandaka ye Ninguém costuma lhe seguir por detrás. Detrás. Ele próprio sabe o que ele está nzambe fazendo. ayebi eloko osala ye Deus disse o que é que vai lhe pagar. amen église Amém. aptitude na eloko oyo nzambe Algo apesa que yo eza Deus te don deu é um dom. yo soki omoni mobali na ngai amoni nga ndenge nazotelema E se tu vê que o meu esposo me viu conforme eu estou de pé aqui, ifo akamwa mpe ele deve admirar. ifo akamwa Ele deve admirar. estce oza apte Será que és apto? nzambe alingi asunga yo Deus quer te ajudar. don oyo bapesa yo oyebi ata aptitude kaka tokende wana tanga na ngai te mais apesi yo hormone cadeau offrande aptitude oza O dom que te deram, ou tudo que te deram, és aqui, é apto. Ou te deram um dom, te deram tudo. mais na bachrétien balobi don du ciel Mas disse para o cristão, o dom do céu, christianisme don du ciel miracle cristianismo, o chance dom do céu, bapesi yo chance, elakisi babiloko ozosala eza miracle significa as coisas milagre. kotala mutu azokanga suki mpe emonani Vendo a pessoa trançar o cabelo, também mutu azokata aparece. elamba atie yango baforme emonani Ou uma pessoa cortar miracle. o pano Eza likambo e fazer oyo da eutaka forma. likolo. É o dom que vem de Deus. Oh, amen église mutu atie brike awa atie nini awa ekomi eloko Homem, eza pega attitude bloco, eza don coloca aqui, eza aqui, lisubi oyo aí, nzambe e apesaka algo que aparece. É o dom. E Yango, ajuda, Deus eloko nos ajuda as yo pessoas. obwakisaka na yo. É algo que você Olingo costuma vive rejeitar. gloire. Quer viver essa glória ya de nzambe Deus, ya bato te nem dos homens. mais don oyo nzambe apesa Mas yo o dom que Deus te deu, oza apte na nini esse apto em quem? estce osalelaka yango Será que costuma omoni ya usar? vrai Ó, os mutu ya mola, pasi uma pessoa ezali sofredora. oyo aptitude oyo nzambe É a apesa yo atitude que Deus lhe concedeu. bible mokanda oyo ndeko jean akomi Esse livro que o irmão Jean João Oya, Jean escreveu, Apôtre. que é balobi apóstolo, mingi disse a maioria bazolobela combien ozala inspiré foi na yo na kati ya kriste a falar quando você lokola é mwana inspirado na a tua nzambe fé em elakisi Cristo ntango como filho de ozovandela wana ya Deus, solo quando você está sentado, kriste azali mwana na nzambe Cristo é filho de Deus. Awa. Aqui, esika biso onde totangi nós acabamos de ler, balobi yesu disseram que Jesus, azali kopesa bateme ele estava dando aqui o Tolandi awa, nde batismo. tobandi Vamos acompanhar, agora estamos a pregar. yesu abanda kopesa bateme Jesus estava a dar batismo, abali apesa antes bateme de dar batismo. nzambe atinda jean baptiste Jesus mandou que akende Deus koplanir mandou João santier Batista bato bayoka mongongo na nzambe preparar o caminho. bayoka mongongo na nzambe na Para a nzela ya pessoa jean ouvir baptiste a palavra de Deus base através de João repentir na Batista, peche na bango para se arrepender dos seus mpe bazalaki pecados, kozala e batise ele foi batizado. bongo nzambe Agora Deus, na temps ya yesu no tempo de Jesus, atindi ye enviou, nakotindela yo mwana disse: na vou ngai enviar meu filho. ye mpe babatize Ele também foi jean batizado. baptiste ayebi O João Batista eza sabe. ngai te messi Disse: não sou eza Messias, na messi ya koya tem Messias que vai vir. ngai nakozala capable te Eu não vou ser ya capaz kodelie ata de singa ya sandale atar, na ye irmãos, que eu laço de ser ntango sandália. amoni ye koya E quando ele vir a Alobi, chegar, voici l'agneau de disse: Deus. olha o Cordeiro de Deus qui ôte les péchés du e o monde. que tira os pecados do Amen, mundo. église. Jean Baptiste ayebi. O João Batista sabe. Nazoteya na ngai. Eu tô pregando. Mais eza ngai te. Mas não sou eu nakolongola péché ya que bato. vou tirar o pecado das pessoas. Mais bato ya songi. Mas os fofoqueiros,
Ce qui Hollande dans Jean 3, Se tu acompanhar em João 3, à partir 25, de 23, a partir de 23, 24, 25, você vai ouvir. Ete tango babatize Yesu nzamba confirme. Quando Jesus foi batizado, Deus confirmou que é o meu filho. Aonde que eu colocar a afeição minha? Yesu abani ko batize. Jesus começou a Bíblia lobi batizar. eza ye moko te mtu abana o A batize. Bíblia diz, não, ele próprio começou a batizar, mas seus discípulos batizavam. Jean zo continue Lá msala. o João estava continuando a fazer o trabalho, porque a cidade de Deus é grande. Deus está na procura dos servos. Ali ko atendre mokeli mo. Queria atingir o mundo inteiro através do Evangelho. João Batista estava trabalhando no outro lado, a pessoa estava se convertendo, estava dando batismo. Jesus estava trabalhando em outro sítio. A Bíblia diz, os discípulos de João Batista começaram a vir no João Batista. João Batista. Tu conhece o que está acontecendo? Sabe aquela pessoa que tem o batismo toda pessoa, no lugar de vir a ti, estão se dirigindo nele, lá é multidão. O João Batista sabe. João Batista sabe que eu, aquele, eu não sou mais que ele. Ouve João Batista. Você fica junto com as pessoas que ao lado das pessoas que te tiram glória. Fica de fofoca. Tu conheces muito bem as coisas que Deus te falou na sua vida. As pessoas vão te desviar. Deixa. Homem deve receber somente aquilo que foi dado lá no céu. Amém. Amém. Fica cala. Fecha vossas bocas. As pessoas que estão se dirigindo lá nele. É Deus que está lhes levando. Que estão a vir aqui. É Deus que está lhes trazer. Ninguém pode se dirigir nem a mim, nem nele, se Deus não lhes levar. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. O homem deve receber somente a coisa que lhe foi dado lá no céu. Eles são mesmo discípulos. Aqui no João 4. Jean Baptiste. Sabe? Eles só estão se dirigindo a Jesus. As coisas chegou no ouvido de Jesus. Disse, esse terreno tu a ver. Vamos separar com João Batista. Deve me se afastar. Amém. Deixa-me se afastar nesse terreno. Aí daí ele começou a caminhar. Quando ele foi, ao lado que ele foi, se eles foram, na Samaria, os discípulos foram comprar lá comida. Depois ele disse que ele estava bem cansado. Porque ele viajou, andou muito. A mensagem é assim. O dom de Deus. Ele ficou cansado através de viagem. Depois sentou ao lado de um poço. Viu uma mulher samaritana. Mulher, dê-me água, meu bebê. Dá água para bebê. Olha a cara dela, afinal é judeu. Jesus, isso aqui é cara de judeu. Tem vestuário. És tu. Como tu? És tu que é judeu. Eu da Samaria. Começa a te dar água. Tu não sabe que a lei. Nós convosco não se entendemos. Se tu soubesse o dom. Amém. Se tu soubesse o dom, se tu conhecer o dom de Deus, estamos a pregar sobre o dom de Deus, não é o dom que é do homem. Se tu conhecer o dom de Deus que Ele deu ao mundo, és tu que podia me pedir em primeira pessoa, podia pedir água, eu ia te dar água. E aonde você encontrava? Ouve agora a mensagem. Aonde você está se dirigindo, é o costume de te complicar para não dizer a glória. Pode ter as coisas que nem início, nem o fim, nem conhecimento. A pessoa está a se privar com o dom de Deus. E nós não se entendemos convosco. Ela até não sabe por que há entendimento. Não se entendemos com eles. Não se entendemos com eles. Não sabe por quê. Tá vendo quantas pessoas estão sofrendo? Está aqui o dom sobre o terreno. A glória está aqui sobre o terreno. Está aqui o homem, marido. Da onde você?
De Cabinda. Moi, c'est Azawa. A esposa é da onde? Mulher da onde? Nazam Choko. Eu sou o que eu. Desculpa, Mila. Il faut poser na terre. Oh, deve se encontrar dentro do terreno. Amém. Amém. Dom yango na mesa. O dom está acima da mesa. Ya wapi ya Cabinda? Da onde, de Cabinda? Yo wapi? É de você da onde? Muchoko. O que eu? Ya wapi? Da onde? Tika. Deixa. Bagabinde. Cabindanos. Bagabindano. Cabindanos. Kindo kimoko. A bruxaria. Biso na bango kuti fo lugande wana ya Muchoko. Nós, com eles, vale a pena procurar entre vocês que o que eu tenho homem do coco aqui. Vai procurar de Cabinda não sei. Bruxaria. Ngai kutu na banao yebise evodi semaine passée. Eu até estava contando a Evoli do Kindo na bino ya Cabinda. Eu disse, vossa bruxaria de Cabinda. Mas, o Kyoko, Evoli, eu vou te falar. Ele tem uma bruxaria. Oh, não estamos caminhando na igreja. Tem uma bruxaria no Kyoko. Que se chama Mukwachang. Na viva Cabinda bakosa evodi na os cabindanos, nada, eles não têm uma bruxaria. Não fala porque nós temos uma bruxaria, não. A bruxaria que tem nos Kyokos. Mukwachanga wana. Mukwachanga, você que está começando a ouvir agora. Zala na yo inocente. Você é inocente. Kota na bonzambe. Entra na divindade. Wana inocência na yo kokla. A inocência vai clamar. Mas banda. Se fora. Oyibaka mutu. Se for, você não costuma roubar ninguém, não ofende ninguém. Você não masumu. Não, você não pecar. Mas tem Cristo, não tem Cristo em ti. Vão procurar o motivo, não vão te achar. Que é o motivo não vão te achar? Que está a falar esse que ele... Palhaço, é um palhaço. Tava, os crianças estavam a jogar que é o... Jogar bola assim, no tempo mesmo assim, no cassino. A pessoa que ele matou, que estava testemunhando. Nós temos essa tipo de bruxaria. És inocente. Você mesmo sabe. Procurar aqui, não tem. Eu disse, eu vou falar assim. Sei desde manhã. Se tu não viste o sol. Se eu falar mesmo assim, diretamente, vai atingir. Será que nessa forma os cabindianos são mais que o Kyoko na bruxaria? Não. Porque o homem lhe colocaram uma mulher do Cabinda lá no terreno. É que o marido assim, cabindiano no terreno. Vou falar, o cabindiano vão te acabar mesmo contigo. Vão se acabar contigo. Quando você está a comparar aquela bruxaria, será que é pouco? É? O sol de Deus. Se tu não bebeste água de Deus, tu vai morrer. Se tu não comeste nada que Deus criou, não vais morrer. Até o sol. Não vamos se casar somente entre nós conteranos de Cabinda. Que tal vos sofrer? Será que não são do Cabinda? Esse você olha na mensagem, né? Acompanha a mensagem, né? Mesa. Deus pegou o dom, colocou em cima da mesa. Eu quero te fazer o bem. Eu quero te fazer brilhar. Agora chega o homem assim, pende. Este que é o Swahili. Swahili, não somente Swahili, é Swahili. Quantos que já nasceram 2 filhos, porque são Swahili, entre eles Swahili? Lari se separou. Estão entrando em costume que não te pertence. Est-ce que vous comprenez na liga uma mensagem? Será que estão compreendendo a liga como é a mensagem? Só que exali dom ou nzambate puangalisa. Se é dom que Deus colocou para te fazer brilhar, fica cocota na macambo yebe bandele. Não entra nas coisas que você não conhece nem cabeça. Só que eu yeba dom. Se tu conhecer o dom, eu kuto osana
Você não tem nem cantina, não tem nem língua portuguesa para falar. É Jesus que está a falar. Ah, balde, o balde. Cantina. É Jesus. E autor de todas as coisas. Que leva na existência a coisa que não existia. Agora você está falando perguntar o balde que tem aonde? Isaías 66, 2. Disse todas essas coisas é a minha mão que criou e que trouxe a existência. É ele que está a perguntar se tem balde. Esse poço aqui é de muito tempo. O Jacó bebeu deixou os seus gados, os netos, avós, todos eles, mas nunca secou. Mas você que não tem balde, e água você vai me dar, aonde você encontrar? Então Jesus que é a fonte de água nunca seca, que não pode secar. Todos os dias se renova aquele água. A água de Jesus se renova todos os dias, cada minuto. É ele que está perguntando. Aonde você encontrou os baldes? Aqui, visita tu. Já estás bem cansado aqui. Isso que bom. Se for assim, se eu te dar água, que é os fontes d'água vai começar a correr, vai te levar até a vida eterna. Amém, igreja. Amém. Jesus, que é o dom. Se tu lhe receber, os fontes d'água vai começar a correr todos os dias, a correr. Aí daí você andando, eu estava com 0, 1 ano, 2, 40, 50, 70 anos, até na eternidade. A água de Jesus vai te levar até a eternidade. Mas sua avó diz que te dera, terminou-se. Se eu te dar essa água, não vai ter mais sede da água. Não vai começar a levar balde de banheira na cabeça. Oi, papai na eu atique lá, eu esqueci usar na olho sujo. O que teu pai que te deixou? Será que tem até hoje? Se vai morrer de manhã, você começar a dividir as coisas. Agora, Lucas 12. Jesus, diga no meu irmão para não dividir os bens do meu pai. Pai foi enterrado de manhã. De tarde pessoa que é herança, que as coisas que podem lhes ajudar e deixar, as coisas que teu pai deixou. Todos os dias você sente a vontade de beber água, todos os dias leva banho na cabeça. Todos os dias. Todos os dias. Mas Jesus, ele é o dom de Deus. Ele, se ele te dá água, tu vai não sentir mais sede, a vontade de beber água. Os baldes levaram a cabeça a fazer como? A água anda correndo dentro toda hora. Olha essa mulher. Falta de saber é mal. Aqui muita gente está lamentando a vida. Se eu soubesse aonde nós viemos, na paróquia que nós estamos se encontrando, havia pessoas que conheciam Deus. Papai Sumbula estava falando Mamãe Florência. Onde você se encontrava naquele período? Você está onde? Agora já é tarde. Agora estamos a sair de lá para outro sítio. Onde você estava? Passou todo o tempo na fitilité na eloko oyo ayebi nas coisas que ele não conhece nem cabeça nem respeito da pessoa. Porque nós temos que passar de falar. Ngai pona bala papa koko na biso aye. Eu para aceitar o pai. Daza koloni mulunda. Nós com os balões das lundas não se entende. Asala na tombo 3 jours.
Nós, Boca é ba mama. o costume do nosso pai, Alors, da nossa mãe, eles viram desenterrar a mulher que morreu há 3 dias. Desenterraram. Balobi solo wana na mboka babimisi bazongisi lisu na mboka. Desenterraram a mulher e levaram novamente lá na cidade, na aldeia. Balobi boba na sentir solo ya trouxa. Começa a sentir cheiro de 3 dias da pessoa que já morreu. Das lundas que nos fizeram em toda geração, nunca na província da minha mãe poder casar ou filho, ou na terra da minha mãe, na terra deles, na aldeia. Não pode dar a filha nessa raça, as lundas, né? Arundeia. E não pode dar a arundeia o filho ou que filha, não pode, é impossível. Se pensar que se for mumbala, Mwasi a kufi. e se a esposa faleceu, a esposa não deu certo, não sabe quem lhe matou, vão lhe deixar. Será que vão te deixar livre? Se você é de cabinda, a esposa morreu, será que vão te deixar em paz? Entre vocês angolanos, a esposa morreu. Ou você, a mulher deixou matar o marido morreu. Será como entre vocês vão te deixar? Como estão se privar do dom de Deus? Disse, aquele entre eles já passou aquele tempo. Diz que eu mantei aquele orundê. Até hoje nunca vi. A gente daquela aldeia vem me contar dedo assim nas vistas. Nunca vi. É isso. Pessoa se abalunda. Na mona te. Mulunda. É o que o orundê. Na mona te mulunda e na musafi. Eu nunca vi com o mulundei com o dedo para me apontar. Nunca na mona. Nunca. Meio. É, mas você que teu avô falou se tu viver viste ou não, talvez é a forma para te privar somente a glória. Boyo. É o que essa apresentação é? É a apresentação. Essa apresentação. É uma apresentação. Pourquoi os vivre glória en Por que nós viver a glória de Deus? Porque tem dom colocado em cima da mesa. Tu não viste porque a avó pronunciou. Não temos nosso filho. Mama mobali monko alobi. A homem disse. Abala ngai. Para me manter. Asambelaka. Cristão. Famille baza batu ya neo apostolique. A família não é apostólica. Mais yake na église te. Mas ele não é na igreja. Attention. Cuidado. Mutu yake na église te wana. Só não é na igreja. Yako turble yo. Vai pasteur boyo kana na histoire. Pastor ouvindo a conversa. Alobi biso to yake catholique. Disse nós ouvimos católico. Johnson alobi batu catholique baza kutu problème te. Ah, católica não tem problema. Zoga banolo baza batu ya neo apostolique. Afinal, não é apostólico. Cuidado. Cuidado, filha. O casamento uma vez. Atenção. Cuidado. Andimi kokende église. Aceitou ir na igreja. Na memi é para pasteur na biso. E leva nosso pastor. Pasteur alobi. Pastor disse. Ngana obali so mwana na ngai te. Não vou te fazer manquedade com a minha filha. Você paga. Ezali kamba pasteur na mwana na yo. Agora pastor para sua filha. Na yebi mwana na ngai. Eu tenho minha filha, eu lhe conheço. Não posso te dar minha filha. Porque você não costuma ir na igreja, vai fazer sofrer que a minha filha. Papai, eu aceitei, eu também vou fazer o quê? Bamususu basambelaka bakomi kosambela ya solo. A pessoa costuma orar mesmo de verdade. Outra pessoa, pelo menos para me encontrar, pelo menos na igreja, depois de amanhã, descobrir que cor que eu tenho. Mas nós temos dom. Nos colocar em cima da mesa. Se tu lhe aceitar, preto sobre branco, ele vai entrar como aceitou a mulher. E Jesus é quem? É Senhor Salvador. Aceitaste o batismo? Foi batizado. Foi. Depois de um tempo. Eu vi tal homem. Alati pantalon malocot. Ele que o vestiu que a calça e até em cima que depois sentiu a alta. Malocot. Na wazo mona na msika. Eu tô ali mesmo que eu de longe mesmo assim. Yeye mwasi azolo mobali yango bala ngai wana. Tá vendo que o marido que vai manter mesmo é aquele. Era que sinzamba tali se etati. Significa Deus mostrou o estado do marido. Meio camon.
Ele viu, ela viu. Disse, esse não. Pardon, menina vida. Esse aqui vai me levar a vida tua. Disse-lhe. Não. A zola tá boa, pois animais. Tá vestindo assim, cintura alta, porque ainda não tem mulher. Agora não sou eu na buto. Isso tudo tá passando de noite. Os homens na boia. Tá vendo assim? Pois animais. Porque ainda não tem Só que a mulher. bale. Se ele mantém, não vai vir mais assim. Agora zamba andi, meu bem a boia. Será que aí Deus aceitou ou não? Meio. Mas você... Depois o mona sentir. Bicho cintura alta Na aqui. muito na eu, na mona Na sua cabeça, eu lhe vi com a cintura aqui. A segunda parte você costuma guardar. Esse eu sou lá na. Você tá acompanhando? Agora só que eu queria, mamãe, eu pé. Mamãe também. Mwana muni deja mensagem Já que vi a mensagem que o homem tem cintura até aqui. Me kuna balobi po azangi Mas mwa. disseram que porque falta de mulher. Me só que azana mwa se Mas se tem mulher, pode dizer, areia, calça, assim não. Wana zolu kanani akobala ye. Agora Me tá só que azu mwa se procurando. Quem alobi vai te ngana casar? ninga cinto alto. Ah, se não tem mulher, vai dizer porque eu não gosto de cintura. Tamo só te privado ya nzambe. Talvez privado de Yo ozaka parti ya liboso wana. você primeiro, só considera a primeira parte. Me vamsusu tá. Mas outra pessoa, aí profeta Está ali yo. eu, na tua conta. Me mususu lisusu. A outro mais, Pardon. os dons. Mas o talisa combien os outros te privé gloire. Tá, já quantas Na vezes mão de está se mobile, privar mususu. a glória? Lisusu. Eu vi mais outro. Na mão de mobile. Eu vi, Zela, homem. isso eu tô sabendo, Espera, gato, nós já estamos na orar, dona temos mesa. dona mesa. Nzambe alobi mobile manzaka milai. Deus disse, o homem com as unhas compridas. Mwana na domina Ei! biso. Aza Filha. mobile te. No nosso domínio não é marido. Alobi ngai na komi bom. Disse eu, vou me matar. Bom nzambe apesi réponse mususu. Por quê? Deus não Me deu uma mwasi resposta. alobi na kosala nini o. A mulher disse, eu vou me matar. Tango ekoyinda kuna. Quando vai dar boom? Esse Aí, ezali kambo ya pasteur. será que mais é assunto do Ezali pastor? kambo ya papa. É assunto do pai? Biso toza na don. Nós Soki temos dom. oyebaka don. Se tu conhecia o dom Oyo bapesa biso. que nos deram, Então vou méprisé te. tu não pudesse desprezar Glória a a Nzambe. glória, desprezar a glória de Deus. Biso tozo nous présenter. Não estamos a apresentar-se Ete Nzambe apesa don. como Deus Bato deu o bazo dom. mépriser don. Mas as pessoas estão a Ela disse desprezar o Nzambe dom. oyebisa yo nzela oyo. Significa Deus pode te Eza don. dizer, Como esse lobi, caminho eza não. atitude. É o dom, é Eza a ba atitude. capacité, É ba são qualité capacidade, physique, capacidade moral, eza física, na bato moral. oyo bakokata likambo. Quem a pessoa pode julgar algo, Mais mépriser. mas desprezar. Yoka mwasi. Ouve agora, mulher. Soki bongo. Se for assim, Pesanga kasi. me dá. Mai yango. Dá lá água. Po ete. Por quê? Nayoka lisu mposa ya mai. Para não sentir mais a vontade de beber. Bongo namemaka lisu na mutu. Para não conseguir levar mais na cabeça. Yoka Yesu pe aza Ouve agora, suple. Jesus, que é Ele que fala bem. Église, amen. Amém. Église, amen. Amém. Église, amen. Amém. Sala ba temps perdu. Veja o tempo perdido. Naza na bandeko na ngai, Eu na boyi na tenho. ngai. Minha família não quer. Kindoki na biso ya família A na nossa boyi na bruxaria da ngai. família não quer. Kitoko na ngai na bona A minha ngai. beleza não quer. Yoka. Oh, Tango Yesu asololi na ye. quando Jesus conversou com ela, Nga na suki na ngai wana. eu findei mesmo. Yoka ye. Ouve ela agora. Wapi kasi mai yango. Agora, onde se encontra tá lá? Namela. Para me beber. Na tokaka lisusu. Para não carregar Yoka mais Yesu. água. Ouve Jesus. Yo lobi deja. Já falaste. Ke oza na famille na yo. Tem sua família. Bayokanaka te. Que não se entende. Ngana ngana kopesa mai. Agora vou te dar Nalongola água yo kilo na para te mutu. tirar o peso da Lobi cabeça. okoma ngambo. E amanhã vai tornar problema. Benga mobile Agora na yo. vai chamar teu Wazala teu témoin. esposo para ser amém. testemunha aqui. Yepe. Soki Ele osalisi Yesu também. badetour yepe akosala nini o. Se fazer contorno de Jesus, também vai te fazer como? Vai se contornar Na também. boyi na nga. Eh, Lokola disse não ekomi quer. likambo ya bakuti. Agora, como é assunto Ya agora do costume da família, Kende okozwa mobile na yo. vai chamar teu esposo. Soki andimi. Se ele aceitar, Nalongoli yo kilo. vou te tirar o Soki pe peso. aboyi na Se ye. ele recusar, Obanda na mutoki na mutoki. com suor. Na mutoki na kolia. No suor vou Na mutoki, comer. na mutoki. No suor, no suor. Oh, naza na mobile te. Ih, eu não tenho marido. Oza na raison. Tem razão. Ta minute wana ifo nzambe azala patient mpo okuta ye lisusu. E naquele tempo, Deus tem que ser Combien paciente para ozotourne? tudo em conta. Quanto ele vai Para girar pôr na coutume. em relação de costume? Combien? Quantos? Ozotourne mpo okutime eloba. Está girando por que costume?
Falaram, disseram o que eu costumo dizer. Está desprezar este dom. É o que Deus deu. Segundo Timóteo 3:16. A Bíblia diz. Essa escritura inspirada a Deus é útil para convencer pessoas. Deus convencer esta mulher até aceitar para romper costume, para aliviar a história dele. Costume não ajuda por nada. Útil para convencer, corrigir, instruir e educar. Tanto corrigir para levar as pessoas para chegar a tornar homens feito que é justo, que é capaz na palavra. Será que a palavra pode te convencer? Dizer que eu costumo entrar nas coisas que não ajudam por nada. As coisas do costume te ajudam em quê? Assunto do teu esposo, ninguém pode se meter. Te ajudou em quê? Assunto da família. Costuma se casar entre nós. É por isso que eu pegaram o lado. Eu vou manter como primo. Se eu pensar coisa que aquela mulher me fez, vou manter aquela prima. Vai manter prima, mesma coisa. Por que não se privar com o dom de Deus? Esta palavra convencer, porque está se privar o dom de Deus. Está se privar o dom de Deus que dá glória. Seja capaz a receber esta palavra. Na Isaías 53. Esta pessoa aqui é dom verso 3 até 5. Il est méprisé et abandonné des hommes. Ele é desprezado, abandonado nos homens. Deus pode falar, venha se apresentar. Sai daí, aqui para entrar mais. Não, desprezado, abandonado aos homens. A pessoa que dá esta glória, ele é homem de dor, é acostumado na dor. E desprezado, a pessoa não dá nem olhada nele. Tu não vai aceitar que é mesmo ele, que pode ajudar, pode te dar mais sustento. Isaías 53, 3 até 5. É nesse sofrimento que ele levou, dores que ele se encarregou. Mas nós consideramos nele como punido e chicoteado a Deus, uma pessoa que nos envergonhou. O castigo que nos deu a paz e o cair sobre ele. Cada pessoa, o dom que nos foi dado, não brilha. Tu não vai aceitar que através dele o sofrimento pode passar, pode terminar. O homem não dá atenção. Eu pego pessoas pisaduras, não sabemos. E esse Jesus que é cansado, o homem da dor. Isaías 5, 27. Isaías 5, 27. Chez lui, nul ne se fatigue. Nele nada pode se cansar, nada pode dar derrota. E todo que cansaço ou fraqueza, ele revestiu. Mas tu entrar dentro dele, nem um dia vão te encontrar cansado. Toda a fraqueza ele fez o quê? Para tu ficar como? Firme. Todos os dias. Sei porque fome. Porque o pão. Porque toda a tua fraqueza ele se encarregou. Por que sempre fica assim mole, cansado? Anda a desprezar a pessoa que pode te dar força. Sim, não presta atenção na pessoa que pode te dar força. A pessoa que pode te dar força. Não costuma dar aquela atenção nele. A pessoa que está cheia em todas as coisas. Don égale sagesse, égale intelligence. Dom é igual a sabedoria, igual a inteligência. Jacques 1, verset 5. Tiago 1, 5. O homem que falta, qu'il la demande à Dieu, pensa a Deus, qui donne à tous, que dá a todos, sans reproche, sem repreensão. Dom ezala que louco ya kokabela. Dom era uma coisa de oferecer. Tango boi na yo. Quando tu recusaste. Por exemplo, beleza. Te deram beleza, acompanha aqui por favor. Tolobaki dom ezala louco ya kokabela basundoli pona yo. Cadeau, ofrande, mon.
ezala nini. Ezala ba qualité physique, morale. Donc é uma oferta, uma coisa te dê, pode ser beleza, qualquer coisa, pode ser qualidade moral, atitude. É dado. Que aquele costuma dar é Deus. No princípio era assim no jardim. Mas quando o homem desprezou, ou porque o marido vem baixinho, aquela mulher é pobre, gosta da família que tem dinheiro para ajudar. Quando se privaste, os olhos ficam vermelhos. Agora aqui tu não pode cruzar os teus braços. Acompanha para ser liberto da sua forma. Balobi disse desprezaram, não prestaram atenção. Aqui Deus decosta. Agora o homem tornou com sujeito de oração. Quem vai me dar marido? Quem vai me dar filho? Cara, tornou não sei como. O que eu posso fazer para me manter? Agora as mulheres estão morrendo. Disse não pode cruzar teus braços. O que você vai fazer agora de pedir? Vão te oferecer mais. A saber, quando vai se tornar de pedir, vai te mandar, recusar, para brincar comigo. Eu que lhe ofereci aquilo que está nele. Na sua conta. Quando era de favor, brincaste. Agora, pedir, vão te oferecer de manhã. De volta-vinda. Você que tem marido que costuma vos comprar fio de ouro. Pode comprar essa aqui te dê como oferta. É como era $1000, eu te comprei fio de $500. Eu vou comprar casaco de 500. Você está vendo se casaco vão vender? Chegar um dia assim, vai te perguntar, será que não pode dar ainda aquele fio do ouro? Será que casaco costuma vender? Dividimos $500, $500. Ei, compramos numa pessoa para vender. 500 foi no fio do ouro, 500 foi no fato. Obrigado. Merci, Mbanangai, eu sou um belinho cabelingai. Nana condi ngangana sina moyo. Na kobosa mobana, na kobosa libota nangai. Kakayo. Muto za lokola yote na sema moyo azali yo penza. Oleki bango. Sokotinga na moyo ta moyo makasi na kokende. Envia teu filho na tua mãe para guardar isso. Après, moi, retourne chez les autres. Depois do mês, vou te perguntar: o filho, costuma usar por quê? Eu posso oferecer. Eu não te devo a você oferecer para guardar assim na festa, você vai usar. Depois, para morrer, vamos vender o quê? Daí naquele teu filho aí. Nem só o que comprei. Quando Deus estava a oferecer, tu não prestaste atenção. Agora é de pedir com sofrimento. Agora de pedir sofrimento. Hoje é o dia da apresentação. Amém. Agora de pedir sofrimento. Disse, se tu se tornar dessa forma, desprezaste o dom, como agora estás sofrendo. Não manja dificuldade. O que você vai fazer? O que tu deve fazer? Como na porta de Salomão. Ou na porta de Salomão. Como bateu bazar com senga. Estou na pessoa que costuma pedir esmola na ponte ou na estrada da igreja na rua. Como ele pedir? Não pode jurar. Não pode jurar. Isso é a divindade que te falta. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele sabe que é aqui que Deus está falando. Aqui é Deus que está fazendo o momento que está faltando. Não pode se ligar para o com o homem. Tu deve pedir a Deus. Será que tu não pode fazer pelo menos mal? Pedir a Deus que dá a todos sem repreensão.
bonzambe, il faut que senga na nzamba pesa na batu nyonso. Sem perguntar que te deu aonde colocaste, não. Pode ser que eu sou serva, que eu era, não sou mais aquele que era, e que não confia no que os membros, tu deve regressar a Deus, que Ele devolve nas pessoas, Ele costuma dar. É Deus que dá sem repreensão. Só vê o mulher casada, o marido também está sofrendo. Você não está me ligar, sabe que o marido também não tem nada nas suas mãos. Vai te dar o quê? Se ele te falar, para mim se matar, tem razão. Eu disse, se aquilo que te deram, rejeitaste ou desprezaste, pede ao Senhor que dá a todos. Pode dar no marido, pode dar também à mulher. Pode dar no pastor, pode dar também no crente. Sim, o pastor vai se colar ou ligar com o crente, o membro. É a glória dos homens. João 14, 43. Les hommes préfèrent la gloire des hommes. O homem prefere a glória do homem que a glória de Deus. Deixa de se ligar com o homem. Tu deve pedir o dom somente a Deus. Se Ele te dá o dom, te deu. Até sem medida. Sem medida. 2 Crônicas 1:7. Segundo os Crônicas 1:7 até 12. Cette nuit là, na mesma noite, Dieu apparut a Salomão. Deus compareceu no Salomão. Demande ce que tu veux. Peça qualquer coisa que tu queres para me te dar. Salomão batia na boconha. Salomão colocar no reinado. Alobio il faut nzambe. Diz somente Deus. Ele foi implorar, deixou o seu reinado. Foi implorar Deus. Senhor, este povo grande, eu não vou conseguir suportar este povo. Para mim me conduzir diante desse povo. Deus seguiu. Salomão. Eu ouvi a tua oração. Peça. Agora de pedir. Começa a ler 2 Crônicas 1 até lá. Todo o capítulo. Salomão senga. Oh, Salomão. O que tu quer? Inteligência. Sagesse. Quero sabedoria. Eu quero conhecimento. Para soube se dirigir diante desse povo. Deus disse, como tu pediste, amor, nem amor, não pediste a morte de seus inimigos, nem o dinheiro, eu vou te dar. A inteligência e a sabedoria, ou depois os bens, vou te dar. Vou te dar riqueza, vou te dar a glória, ou que ninguém antes de você que recebe nem depois de você. Sim, as coisas já não dão mais certo. Tu deixa de se colar com as pessoas, tipo eles têm algo para te dar. Ou te fizeram o quê? Vai implorar a Deus e Deus vai te seguir, vai te perguntar o que tu quer para me te dar. Agora é de pedir. Está acompanhando? Agora é de pedir. Eu não vou pedir. Será que Deus, eu não sabe o que eu estou precisando? Eu não posso minha vontade. E daí você vai como miserável no sepulcro. Eu disse, Deus vai te dar. É por isso Mateus 7:7 diz, pede, vai te dar, bate, vai te abrir, e procura, vai achar. Agora é de procurar, agora é de bater a porta, agora é de pedir. Tu disser que eu não vou pedir, Deus sabe. Será que está acompanhando? Disse, mamãe, pode passar. Profecia. Deixa que Deus nos abençoe. A frase disse, cunhada também. É verdade. Se apresenta na sua forma. O dinheiro do marido. Profecia. La gloire de Dieu manifeste à travers les dons. A glória de Deus se manifesta através dos dons.
Se Deus te deu um dom qualquer, te deu algo, aquelas coisas dele um nome. Aqui é a glória de Deus. Ele te deu a capacidade qualquer, te deu algo qualquer, te deu às pessoas. Ontem conversamos com minha amiga. A minha amiga está aqui. Estamos conversando acerca das crianças, dos filhos. Meus filhos como eu não sei. Eu também comecei a falar que estou a viver. Disse não, Deus me fez a graça. Os filhos, eles próprios se entendem entre eles. Se falar somente alô num deles, ajuda outro ou outra, vai ajudar. Filhos, vocês estão como? Outro disse eu não. Os filhos entre eles não se entendem. Agora eu não tenho consideração, falou que ela podia falar. Disse a glória de Deus. Se Deus te deu, será que filhos também são dom? Olha, se os filhos não estão se entender, ou tu fizeste trabalho em vão. Sabe, né? Tens filhos. Ninguém pode tocar na coisa do outro. Daí tu não fizeste nada. Começa mesmo lá em casa. Começa mesmo nas casas. Quer saber o trabalho que tu fizeste que não vai pagar por amanhã? Começa a ver nos teus filhos. Através dos filhos. Veja que eu não fiz nada na minha vida. Se apresenta com teus filhos. A glória vai se manifestar através do dom. Ele te deu os filhos. Os filhos você costuma mandar. Será que Ana beneficiar? Manda, ele vai também com a facilidade. Eu disse, papai costuma pagar propina, agora está a descansar. A outra agora está a pagar propina da sua irmã. É a graça vem de Deus. Mas você não. Iniciaste o trabalho, a trabalhar até hoje. Você não pode repousar. O dom que Deus, algo que Deus te deu, Deus se manifesta. Deus me deu. Eu por isso me tornei assim. Disseram que deve diferenciar os dons. Vamos sublinhar. Por que a glória não manifesta na sua vida? Tu deve diferenciar entre parênteses o dom. Quand est-ce que quando que a pessoa costuma privar as glórias, como lá nos igual engajamento. Les ouvriers engagés à différentes heures. Os obreiros engajaram com diferentes horas. Isso vai nos levar a oração, vai te levar o mês inteiro. Já me apresentei. Será que Deus não me deu o dom? Eu próprio. Estamos a girar num sítio. Será que Deus não me deu o dom? O engajamento. Aonde tu deixaste que o dom no engajamento? Aonde deixaste que a glória de Deus no engajamento? Os obreiros engajados com o diferente tempo. Mateus 20, verset 8. Mateus 20, 8. Nós todos somos desempregados. A pessoa da derrota, a pessoa do choro. Mateus 20, 8. Vemos as famílias, costume da Samaria, acompanhar exemplo nós demos aqui. Mas Deus, outra pessoa, ele chamou às 3 horas. És engajado? Não sou engajado. Eu tenho trabalho. Até o fim do mês. Ou no fim do dia. Vou te dar 10 mil. 3 horas. Então onde ir? Eu vou trabalhar 3 horas do tempo. Quanto? Assina aqui. 10 mil. Agora chegamos às 6 horas. O que estás a fazer aqui? Eu não tenho nada. Não estou fazendo nada. Todas as pessoas na zona Angola tiraram.
não tem, ou tem que é uma coisa aqui para fazer um trabalho, até de tarde 10 mil. Vai trabalhar? Vale a pena 10 mil que ficar em casa. Eu até pagar luz. 8 horas agora. Vai fazer o que aqui? Nada. Aqui, conforme o dinheiro costuma comprar, pé seco. Eu costumo mesmo aqui, para não dispensar meu dinheiro. Eu tenho trabalho. De tarde que eu 10 mil vai trabalhar. Vale a pena 10 mil. Vale a pena que eu 10 mil um dia. 10 mil vai me ajudar. Ontem até não comemos nada. 11, 12, até 15 horas. Engajou as pessoas. De 7 horas tocou. Acompanha aqui. Disse agora eu devo diferenciar. Por quê? A glória de Deus não está manifestando na sua vida em relação ao engajamento. Agora tocou 17 horas. O dono da obra chegou. Chamou cada um que vai a pessoa que vai pagar, que é o chabador. Chama todos eles, começa a pagar. Paga a pessoa que eu iniciei com ele às 15 horas. 14, 13 até 3 horas. Dá 10 todos eles. Será que a pessoa, a vida melhorou ou não? Se você falar que trabalho vai fazer das 15 até 17 horas, vai me dar o quê? O engajamento. Desprezar engajamento. É por isso também. 1 Samuel 18. Saúl disse. Davi, que é um menino, tá lhe dá 10 mil. Eu 1000 somente. Se vai desprezar dessa forma, nenhum dia vai viver a glória de Deus. Porque tu não aceitas que logo te chamar às 15 horas vão te dar 10 mil. Das 3, 10 mil. Das 3 de madrugada, 10 mil também. Das 15 também, quanto? 10 mil. A coisa que você não Deus já te engajou, te chamou para trabalhar. Para ele saber todas as pessoas. Esse aqui é o mundo de favor. O favor disse. Cada pessoa que vai te seguir por detrás vai viver o favor. Que vão vir mais aquele dia, vai vir mais de favor. Mas a pessoa que achou o favor parou no caminho, que dá vida lá atrás, vai fazer o quê? Vai passar. Então, para viver a glória, tá vendo que eu cheguei só agora. A mesma pessoa, a pessoa do talento. Na Mateus 25. Esse aqui 5 talentos, 4 talentos. Esse aqui é um talento. Tu não sabe esse engajamento, através do teu interesse. É pela sua vida, é pela sua glória. Outro foi multiplicou. Bom servo. És fiel. Entra na glória do seu Pai. Tudo que tu fizeste, que trabalhaste, é seu trabalho. A história mudou. Vou te dar empresas para trabalhar. A segunda pessoa entra na glória do seu Pai. Entra. Porque é um bom trabalhador. Mas preguiçoso, mão. Dá. Então não conhecia que é teu. Não conhecia que é teu. Que estava a te dizer. O dom de Deus, se tu receber, não sabe que é pelo seu interesse. É o interesse. Por quê? O marido é muito mau. Se eu puder usar aquele dinheiro, ele podia pedir libate. Mão. Se tu conhecer que teu marido é mau, tu não podia devolver meu dinheiro. Ele recebe. Engajamento. Tu não está em orar que é o engajamento. Só que trabalhar para a sua glória. É para a sua glória. Ele fez subir, a melhorar a vida deles. Mas o preguiçoso para desonrar dele. Ele recebe que se encontrava nas mãos dele. Vão te receber, vão dar na pessoa que está trabalhando. Por que está desprezando um grande dom, a divinidade?
na ténèbre. Vão te rejeitar nas trevas, lá fora. Ephésiens 4, oui. Efésios 4, Il est 8. monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Esse Jesus, quando ele morreu, entrou embaixo da terra, ele foi pregar, pregou as pessoas que ouviram, ele levou nas mãos de Abraão, ele subiu. Você foi arrebatado lá no céu, a descer, eu falaram em língua. Disse que a língua do sol tornou tipo fogo, tipo língua do fogo em cima das cabeças das pessoas. Cada um recebeu o dom na sua forma. E ele costuma trazer. Se tu receber os dons que ele deu, os 7 dons nas pessoas, os 7 dons do Cristo que ele deu às pessoas que lhe aceitaram, o repouso, se tu acolheu. Ex-mulher samaritana, costuma ir de dia e de noite. Disseram, se tu acolher este dom, ele tem 7 dons, costuma dar nas pessoas. Ou 7 dons de Cristo, o repouso. Ou o repouso. Descanso. Eu também. Será que ele dá descanso? Será que Jesus dá descanso? Ele disse, eu te dou minha água. Tu soubeste que eu sou dom, vou te dar água, você vai descansar. Até de beber água, você não vai beber assim, porque dentro de si vai começar a correr. Na cabeça não vai colocar balde, nem banheiro. Mateus 11, 28. Vinde a mim. Todos vocês estão carregados. E todos vocês que estão carregados e cansados. Está se sobrecarregar. Quem te fazer cansar? Eu já me cansei uma vez. Para tu ter repouso. Vai ter o repouso. Vossas almas. Mas, cargo meu, é somente proteger, andar segundo as minhas ordenanças. O cargo que me pertence é leve. Que vos dá o repouso. Jesus dá repouso. Se tu receber Cristo, vai descansar. Amém. Amém. As pessoas costumam toda hora, estou cansado, eu quero morrer. Te disseram depois da morte aqui na terra, há outra morte que existe. Procura ainda descanso ou repouso aqui na terra. Seja sobrecarregado, hoje se apresenta. Se eu não vender, não como, eu não fazer isso, não fazer isso, eu não como, não bebe, eu quero descansar. Afinal, é descanso, o bom descanso. O dom do Cristo, a chave do reino. Mateus 6, 16, 19. Vai começar a abrir o reino de Deus. Vai começar a ver as coisas, os anjos a subir, descendo. Dá-se abrir o céu, começa a conversar com Deus. O Deus, o que tu disse? Deus disse o quê? Veja-me, Senhor, para abrir as chaves, para ter a possibilidade. E em cima está fechado, você abre. O céu está aberto, a chuva está caindo fortemente. Você fecha, porque é os dons de Deus. Será que tens poder? A chuva está caindo fortemente. Você tenta fechar? Será que o céu está fechado? Sobe, abrir? Oh, as vistas vermelhas. Oh, o Pedro, eu dei-te chaves. Afinal, todo cristão, eu disseram que é dom que Cristo costuma dar. Quem me amarrou? Se a mãe que me amarrou, a mãe também foi nascida, a mãe também, ela também não é Deus, ela também foi criada. Nenhum dia, se ela não comeu, significa que abrir. Será que tens a possibilidade? Ou diz que te fecharam, está lá amarrado por baixo do sol. Le pouvoir sur les esprits mauvais. Poder sobre os espíritos maus. 19. Lucas 10, 19. Esprit mauvais. Maus espíritos. Milimo etu isika yango na finga kamingi yango na Maus
nosso espírito costuma te perturbar. É por isso que costuma roubar, ofender, fazer prostituição. Será que tens poder? Você tem poder em cima daquele espírito. Eu tenho Deus. Não vai me perturbar, não vai me chatear. Muitas mulheres, vale a pena destruir o lar, ficar solteira para fazer o dinheiro. Será que isso é laço? Será que tem poder para dominar? Então, Yesu azopesa exalo vive, Jean 4:14. Oh, João 4:14. O dom Jesus está dando é água viva. Se tu acolher-me, tu não vai sentir mais a sede. Não terá mais sede. A fonte vai correr até a vida eterna. Jesus, se ele te dá água, é para sempre. Mas a água do dia acaba. O pão do céu. Ele dá o pão do céu. Pode ser estar no deserto. João 6:51. Disseram que vai viver eternamente se tu comer o pão de Jesus. Vou te dar a minha vida. Eu dou a minha vida. Eu dou a vida. Porque ninguém te resgatar nas minhas mãos. A vida eterna. João 10:28. Se eu te dou a vida, ninguém pode te resgatar nas minhas mãos. Na mão de Deus. Se tu acolher Deus, toda a orientação que Ele vai te dar é bom, você não vai se perder. E no fim, Ele dá a paz. A paz. João 14:27. Ele dá a paz. Jesus costuma dar a paz. Se tu acolher, pode ser que não comeste nada. Não tem problema. Eu tenho a paz. Agora, fome que vai me tirar na presença de Deus. A Bíblia diz: tu vos dar a paz, tu vos deixar a paz. Não a paz que o mundo costuma dar. Que a paz do mundo, a pessoa começa a chorar todos os dias. Mas tu vos dar a paz que... Estou vos deixar a minha paz. Estou vos deixar a paz. Amém. Disse a paz costuma dar. E não como dos homens. Os homens vão te encontrar, vão estar a fazer o quê? Eu choro, né? Que me abato. A paz das pessoas. Papa pastor, você não sabe ter bicho do gozo aí. Papa pastor, você não pode trabalhar, não vamos tomar conta da sua vida, pastor. E aí, pastor, no lugar de provar ser o Deus, tem cristão mesmo pronto, garantido mesmo. O crente logo vai ouvir porque sua avó vai morrer mesmo hoje, mesmo quero morrer. Dá com dinheiro do lixo nas mãos. Deve vir mandar dinheiro. Urgentemente, sim. Tem dinheiro para lhe salvar. Agora, pastor, tem dívida hoje. Dia 33, 35. Ou 35. Ou dia 40. Mas esse mês leva 40 dias. Amém, amém. Amém. Pai, aleluia. Amém. Aqui na beba, amém. Porque o coração... Porque já passou a data de dia 25, 28. O dia 30 também passou. Agora 33 dias também esse mês. Que me é solo. Ofereceu paz. Amém. Amém. Amém.
Je vous laisse. Se ele Je vous donne et je vous laisse. eu o dou, eu deixo. Mais oh yo ya mutu. Ah, mas do homem, humano, Je te donne, eu te dou, mais je tiens. eu pego, eu recebo. Mais Nzambe, Mas o Deus, je te donne eu te dou, et je te laisse. eu te deixo. Mais Amém. mutu, je Mas te do homem, donne. eu te dou, Mas eu puxo, eu pego novamente. Te dou, recupera. So yo sakani osimbi bien te. Se tu brincar, não seguraste bem. É verdade. Vrai don eza wapi? O verdadeiro Oyo é onde? bapesi basundoli batikeli yo. Te Ube deram oyo mutu de asimbi. abandonar, Apesi yo koto ou ye de moko te asimbi. deram, ele também segurou no outro lado. Deixaram com ela. La gloire de Dieu, A glória de Deus c'est un don de Dieu offert gratuitement aux hommes. é o dom de Deus que faz gratuitamente aos homens. La gloire de Dieu, A glória de Deus c'est le don de Dieu é o dom de Deus qui se transmet par inspiration. que transmite para a transmissão, Inspiration. enquadra para a inspiração. Inspiration. Para a inspiração. Ako inspire yo. Ele vai te inspirar Akoyebisa yo na a te litoyi. dizer no Simeon ouvido. alobi bayebisanga na Simeão litoyi. disse, me disseram no ouvido. Moïse azokende. O Moisés Moïse o azokende. Moisés aí, Me bainspire ye. mas ele Tala me inspiraram na algo. cima, Olha ainda Eza para nini? trás, Eza nini? olha ainda lá atrás. Eza nini? É o quê? Inspiration. A inspiração. Don oyo Nzambe apesaka na Dom que inspiration. Deus dá. A Est-ce que oyokaka inspiração. Nzambe? Eu sei que você costuma Est-ce ver que Deus. miso na yo emonaka makambo Os teus Nzambe olhos costumam asalaka? ver as coisas que Deus costuma operar. Nani inspiraka yo? Quem costuma te inspirar? Ntango nakutani na koko nayoki eloko ekoti ngai. Quando me encontrei com o avô, senti algo me entrou. Eza É inspiration. uma inspiração. Wana yango elelisa. Ele costuma fazer chorar Yango biloko pessoas. akutima elelisa. É por essas coisas que costuma te fazer chorar. Mais inspiration Mas a oyo inspiração, essa oyo babengi inspiração dom que é chamada ya como Nzambe dom de oyo Deus, epesaka gloire na que vida dá ya moto. glória na vida do homem, Ifo euta epai ya Nzambe. deve ouvir de Oyokaka. Deus. E costuma ouvir, Omonaka. costuma enxergar, Osanda- ouvir, osantaka. sentir Eloko ya koloba. algo de falar. Nzambe atransmetaka yango na inspiration. Deus Ndenge costuma tozoloba wana. transmitir Na através yo da ki eloko. inspiração. Ou conforme estava a dizer que eu senti algo. Inspiration yango eza nini? A inspiração é o quê? Genèse 2:7. Gênesis 2, 7. Nzambe asufle na narine ya mutu. Deus soprou nas narinas do homem Un souffle vital. e que é um fôlego inevitável. Bongo mutu akomi Vital. être vivant. Após, o homem se Souffle, tornou. inspiration yango A ezali inspiração souffle. é o fôlego. Souffle oyo eza kati. E o fôlego está dentro, Yango nde bon Nzambe. é que é a divinidade. 2 Pierre 1 part. E vai encerrar todo sítio.